Fala pessoal! Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre as eleições presidenciais de 2026. No primeiro, eu comentei sobre uma pesquisa eleitoral que saiu e ajudou a desenhar o cenário inicial da disputa. E hoje a gente vai falar um pouco de uma decisão política muito forte que já começa a influenciar o clima eleitoral: o veto do presidente Lula ao projeto que reduziria a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que esse veto significa? Como isso impacta a polarização? E o que muda no tabuleiro de 2026? Bom, nos últimos dias, o presidente Lula vetou um projeto aprovado no Congresso que previa a redução da pena aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para quem não sabe, Bolsonaro foi condenado e hoje está inelegível, o que já muda completamente o cenário da direita para 2026. O veto foi justificado pelo governo como uma defesa do Estado de Direito e da decisão da Justiça, mas politicamente esse gesto vai muito além da justificativa jurídica. Do ponto de vista político, esse veto reacende a polarização que marcou as eleições de 2018 e 2022. Para a base do governo, Lula reforça a imagem de alguém que respeita as instituições. Para a oposição, o veto é visto como uma perseguição política e vira combustível de campanha. Ou seja, mesmo fora da disputa, Bolsonaro continua sendo um personagem central das eleições de 2026. Bolsonaro pode não ser candidato, mas ele ainda é eleitor, cabo eleitoral e símbolo político da direita aqui no Brasil. Bom, e com o Bolsonaro inelegível, a direita precisa de um nome competitivo. E por agora esse nome é o do senador Flávio Bolsonaro. Mas a grande questão que a gente tem é: o sobrenome Bolsonaro ajuda ou atrapalha em 2026? Porque quando a gente fala do impacto político do sobrenome Bolsonaro ou até do próprio veto, é importante entender duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Isso ajuda a manter a base fiel, mas dificulta o diálogo com o eleitor de centro. E a base bolsonarista é um eleitorado muito engajado, ideológico e emocionalmente conectado ao Bolsonaro. Então, quando o Lula veta esse projeto, a base se sente atacada politicamente. E isso gera reação, mobilização e uma fidelidade. Então, para qualquer candidato ligado ao Bolsonaro, isso é positivo. A base fica unida, mobilizada e pronta para a campanha. Então, esse tipo de confronto não afasta a base, ele fortalece. Mas isso gera outra coisa, que é dificultar o diálogo com o centro. Então, o eleitor do centro costuma rejeitar conflitos extremos, brigas institucionais e discurso muito radical. Então, quando o debate gira em torno do Bolsonaro, o veto, punição e confronto, esse eleitor tende a se afastar. Ele não compra a narrativa de perseguição política nem a de heroísmo. Ele prefere propostas concretas. E o que mobiliza a base fiel muitas vezes afasta o centro. Então, politicamente, o cenário é esse: a base se mantém fiel e engajada, mas o espaço de diálogo com o centro fica menor. E a eleição não vence só com uma base fiel, né? Ela se vence conquistando o centro. Por isso, o grande desafio da direita em 2026 é decidir se vai apostar tudo na base ou tentar reduzir a rejeição para crescer eleitoralmente. E, na minha opinião, eles precisam reduzir essa rejeição, porque a rejeição ainda é o que afasta muito o Flávio Bolsonaro do Lula, pelo menos, né, nas pesquisas que a população tem mais confiança. Mas agora vamos olhar esse veto por outro lado, porque afinal o que o Lula ganha e o que ele perde com essa decisão. Porque politicamente o veto pode ser visto tanto como fortalecimento quanto como desgaste. E do ponto de vista da base do governo, o Lula se fortalece, é claro, porque para os eleitores de esquerda e centro-esquerda, o veto mostra coerência com o discurso que o elegeu. Então, ele se fortalece onde já é forte. Mas onde isso gera desgaste? Para o eleitor, é claro, de direita, mas também para aquele mais de centro, esse veto não é visto como institucional, mas como um capítulo da polarização. Então, o gesto que agrada à base pode afastar quem busca moderação. E na prática, o veto não muda o voto de forma imediata, é claro, porque quem é lulista vai apoiar e quem é anti-Lula tende já a criticar. Então, o veto não é uma jogada para conquistar novos eleitores, é uma jogada para manter a base, marcar posição e assumir o confronto político.
Então, o Lula não amplia o eleitorado com esse veto, mas deixa claro de que lado ele está. E esse tipo de decisão mostra que a eleição de 2026 tende a ser menos de propostas e mais de narrativas. E as pesquisas que começaram a sair mostram um cenário muito competitivo, nada decidido apesar da vantagem do Lula. E decisões como essa influenciam diretamente na opinião pública. Então, a eleição de 2026 não vai ser apenas sobre economia ou programas de governo. Vai ser, mais uma vez, sobre instituições, democracia e polarização. E daqui para frente, a gente ainda vai ver novos embates entre executivo e Congresso, fortalecimento de narrativas políticas, tentativas da direita de se reorganizar sem Bolsonaro nas urnas e Lula tentando manter a sua base e ampliar as alianças. E tudo isso vai refletir diretamente nas pesquisas. Bom, galera, esse foi o segundo vídeo da nossa série sobre as eleições de 2026. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Esse veto ajuda ou atrapalha o Lula em 2026? E me diz o que você achou desse veto em geral. Valeu, um abraço.